nós falamos na semana passada, o capítulo de número 19 é um capítulo com temas muito preciosos, com temas variados, temas distintos, diferentes, e eles estão conectados por um fio condutor. E esse fio condutor está no versículo de número 2 desse capítulo, quando o Senhor diz: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O capítulo de número 19 está conectado a essa verdade. Essa expressão é uma máxima, não só no capítulo de número 19, mas para todo o nosso relacionamento com o Senhor. Então isso continua sendo a nossa linha mestra. Vamos olhar para todo o capítulo de número 19 e tentar conectar os versículos que nós estamos lendo com essa máxima. Na semana passada eu fiz a comparação desse capítulo até com a epístola de Tiago, porque se parece de fato com um cordão de pérolas. Os temas são variados, distintos, e nós percebemos aqui, na leitura do verso 4 ao verso 18, que alguns temas surgem e esses temas parecem ser, de fato, diferentes, variados. Como que a gente vai conectar isso? O que está regendo tudo isso? O que vai conectar todos esses temas é esse fio condutor, que é um chamado à santidade, porque o nosso Deus é santo. Nós fizemos um recorte feito do versículo de número 4 ao versículo de número 18. Mas eu queria chamar a sua atenção porque esse recorte não foi feito de modo aleatório. Até onde o Senhor quer ir conosco nessa noite, porque eu creio que é o Senhor que está nos liderando nessa porção, nessa jornada dentro do livro de Levítico. E se você perceber onde nós começamos e onde nós terminamos, você verá que isso se conecta com uma fala de Jesus. Em que sentido? Quando nós olhamos para o versículo de número 4, o versículo fala para não cairmos na idolatria, para guardarmos o nosso relacionamento com Deus, porque a idolatria é algo que corrompe o relacionamento, corrompe um lugar onde nós podemos dizer: eu amo o Senhor. A idolatria corrompe um relacionamento amoroso com o Senhor. Então eu estou falando que o versículo de número 4 aponta para pessoas que amam o Senhor e por amarem o Senhor não se envolverão com outros deuses. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Mas onde nós paramos? Nós paramos no verso de número 18. E o verso de número 18 talvez seja um dos textos mais emblemáticos do Antigo Testamento citado no Novo Testamento. O verso de número 18, a parte B diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos de amar a Deus e amar ao teu próximo, nós somos levados ao que Jesus falou sobre o resumo de todos os mandamentos. Muitos até se surpreendem quando encontram esse texto, esse versículo aqui no livro de Levítico. Quando Jesus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, essas palavras não são palavras originárias dos lábios de Jesus no seu chamado messiânico. Jesus está citando a lei de Moisés. Jesus está citando Levítico. Então nós estamos falando do que o Senhor Jesus ensinou olhando para o livro de Levítico. Note que aqui em Levítico nós começamos no amor ao Senhor. Em que sentido? O verso de número 4 diz que nós precisamos cuidar para que não venhamos tropeçar na idolatria. Quando nós respondemos ao Senhor em amor corretamente, isso inevitavelmente nos levará a amar ao próximo. Entenda que você pode até demonstrar amor ao próximo sem amar a Deus, mas é impossível amar a Deus sem que você ame o seu próximo. E isso surge aqui, porque o verso de número 4 fala de um relacionamento verdadeiro e amoroso com o Senhor. Não vos virareis para os ídolos. Essa frase é muito forte. Nós estamos muito acostumados a falar sobre os ídolos, sobre os deuses, os falsos deuses. Mas ídolos em hebraico é elilim. Essa palavra significa de nada. Não significa nada, não serve para nada. São coisas sem valor. Então, o que são os ídolos? Os ídolos, na verdade, não são nada do que dizem ser. Eles são enganos. Eles são vazios em si mesmos.
A base da idolatria é atribuir valor e devoção a algo que de fato não tem esse valor. Nós atribuímos valor, nós atribuímos devoção, mas esse ídolo é vazio, ele não pode te corresponder, porque ele é uma ilusão. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos e iluminados, porque quando eu falo de ilusões e de enganos, são coisas que podem de fato nos seduzir. Eles dizem ser, até parecem ser, arrastam a muitos, mas não são. São vazios em si mesmos, não servem para nada. Paulo tinha clareza disso quando ele se referia aos ídolos. Quando nós lemos 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso de número 4, veja como Paulo se refere à idolatria e aos ídolos. 1 Coríntios 8, 4 diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. O que Paulo está dizendo? Os ídolos não são o que dizem ser. Eles não são deuses. Aí você vai dizer assim, mas por que atribuímos esse valor? Por causa do engano. Eles não são deuses, são falsos deuses. São enganos, são ilusões. Eles são vazios em si mesmos. Esse é o grande perigo da idolatria, porque eles se apresentam como se fossem, mas de fato não são. A palavra idolatria no Novo Testamento ganha formas diferentes, ganha contornos diferentes. Por exemplo, em Colossenses 3, nós estudamos aqui a Epístola de Colossenses, mas o verso 5 do capítulo 3 de Colossenses fala de um contorno da idolatria. Porque senão podemos correr o risco e pensar, não, então a idolatria é a adoração a imagens, a idolatria é quando alguém está servindo em outra prática religiosa. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ele está dizendo que a avareza tem contornos de idolatria, porque isso rouba o coração. A avareza, o desejo obsessivo de ter, que não significa apenas na questão financeira, mas é aquilo que você deseja ter. Eu falei com vocês aqui há um tempo atrás sobre a etimologia da palavra idolatria no grego, e é eidolatreia, formado de duas palavras, eidolon e latreia. Eidolon vem do verbo oida, que é um verbo de percepção, é o verbo ver, é aquilo que você pode perceber com os seus olhos. Latreia é a palavra que significa serviço. Então, a partir do momento em que você é capturado pelos seus olhos naturais, você passa a desejar aquilo que você vê e passa a trabalhar, a servir para alcançar algo daquilo que você está vendo, ou alcançar exatamente o que você está vendo com seus olhos naturais. Então a idolatria nada mais é que pessoas que foram capturadas pelos seus próprios olhos e foram enganadas por essa percepção, e agora passam a servir a essa percepção. Elas passam a servir aquilo que estão vendo. Mas nós não fomos chamados para viver pelo que vemos. De fato, nós estamos aqui simplesmente pelo que cremos. Nós estamos aqui porque servimos ao Senhor, porque nós cremos nele e não somos guiados pelas vistas. Até mesmo porque as nossas vistas sempre estão desafiando as promessas de Deus. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus está ecoando sobre nós. Porque nós fomos chamados a esse lugar, onde nós cremos, até confrontamos a realidade natural, porque a última palavra vem do Senhor. O que é trágico na idolatria é que se os ídolos em si, eles não servem para nada, a verdade é que esses ídolos estão nos consumindo, estão nos tornando cada vez mais vazios, estão nos tirando do lugar do propósito. A idolatria leva as pessoas à ruína. E aí, quando nós associamos isso a outros contornos, e não necessariamente a imagens, nós vamos entender o que pode roubar a nossa confiança,
tirar do nosso coração a confiança que pertence unicamente ao Senhor e ser depositada em qualquer outra coisa. Isso é idolatria. Quando nós passamos a confiar na força do nosso próprio braço, quando nós achamos que vamos romper, mas porque confiamos naquilo que estamos fazendo, isso é uma forma de idolatria. Quando nós construímos as nossas próprias vidas, os nossos próprios recursos, fazendo isso desconectado da confiança no Senhor, são passos de idolatria. É quando o nosso próprio ventre, quando o nosso próprio ego, as nossas próprias paixões passam a nos dominar. Paulo mesmo, escrevendo a outra igreja, a igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3, no verso de número 17, Paulo escrevendo para cristãos, ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos, olha, muitos, não poucos, muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Ah, mas por que o destino desses é a perdição, Paulo? O Deus deles é o próprio ventre. O que é isso? Os seus próprios desejos se tornaram os seus deuses. Vivem para saciar o seu próprio ventre. Vivem para saciar os seus próprios desejos. Não há mais satisfação plena em Cristo. É necessário encontrar outras coisas para que então se sinta pleno. Mas, na verdade, como os ídolos, eles não são, continuam vazios. Continuam sempre caminhando com mais fome e parece que quanto mais comem, mais estão vazios. Porque só Cristo nos satisfaz verdadeiramente e plenamente. Verdadeiramente nós somos satisfeitos em Cristo nessa noite. E plenamente também somos satisfeitos nele. Mas os ídolos nos arrastam para esses lugares. E na fala de alguns que possuem os seus ventres como deuses, eles só se preocupam com as coisas terrenas. Não sou eu que digo isso, é o próprio Paulo. Ele diz que o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. Estão com os olhos naquilo que passa. A idolatria arrastou a percepção dessas pessoas para aquilo que podem comprar, vender, que podem tocar. Meu irmão, eu quero te dizer que nessa noite nós fomos chamados a focar nas coisas eternas, naquilo que não vai passar, porque céus e terra passarão, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Se os nossos olhos forem arrastados para qualquer outra dessas coisas, nós nos tornaremos vazios. Nós nos sentiremos como que se nada estivesse no lugar, é como que se estivéssemos dentro de uma bagunça, e o nosso próprio coração sendo levado para esse lugar. Levítico 19, verso 4, está nos sacudindo. Não se virem para os ídolos. Não se distraiam com as coisas desse mundo. Não se preocupem com o que vocês têm que vestir. O nosso Pai, Ele veste os lírios dos vales. Quanto mais a vocês, filhos. Porque vocês estão ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber. O Pai cuida das aves dos céus que não semeiam, não cegam. Elas não ajuntam os celeiros. E todos os dias elas estão ali sendo mantidas. Quanto mais a vocês, que são filhos do Pai Celestial, Todo-Poderoso, rico em misericórdia, em bondade, dono do ouro e da prata, nada nos faltará, Ele é o nosso Senhor. Então nós não podemos deixar que essas coisas roubem nossos corações. Eu tenho orado ao Espírito para que a glória de Cristo, a beleza e a majestade do Senhor Jesus possa ofuscar tudo aquilo que o mundo pode oferecer, para que possamos viver para apenas uma só coisa. Só isso importa, só isso nos satisfará plenamente e verdadeiramente. Então Levítico diz: não se distraiam, não se virem para os ídolos, não deixem que os seus olhos enganem vocês. Deus está dizendo: olhem para mim. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Olhem para mim. O que tem tentado roubar a tua percepção? Deus está dizendo: você pode ajustar o seu foco. Sabe, essa palavra
Levítico 19, verso de número 4, está protegendo os nossos corações. Está nos protegendo a fim de que não nos percamos na percepção dos olhos naturais. E qual é o fio condutor disso? Embora isso seja um tesouro e uma pérola, há um motivo. Porque eu sou santo e vocês também terão olhos santos. Nós não teremos olhos que se distrairão com as coisas desse tempo. Eu oro por percepção santificada aqui nessa noite. Os olhos cativados pela beleza de Jesus. Sabe, e nós precisamos pedir a Deus isso. Porque muitas pessoas estão se distraindo nesse tempo. E por isso estão agitadas. Porque estão focadas naquilo que passa. E se perderam daquilo que é eterno. Estão tropeçando em idolatria. Porque estão tentando satisfazer os seus próprios desejos. O desejo do próprio coração que é enganoso. Então, dentro desse lugar, nós somos chamados a focar naquele que é o mais belo entre os milhares. E há uma oração a ser feita. Parece que Davi capturou essa realidade. Ele entendeu o perigo da distração com os ídolos. Então, eu posso dizer uma coisa? Eu estou falando de um grande perigo. Eu estou falando de uma coisa que tem roubado o coração de muitas pessoas. Pessoas que até se propõem a buscar a Deus sinceramente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas até Davi fez uma oração: Senhor, guarda o meu coração para que eu não tropece na idolatria. E eu amo a vida de Davi, porque Davi de fato foi adúltero, mentiroso, homicida, um péssimo chefe de família, mas você nunca viu Davi se dobrando diante de um falso Deus. Quando você abre o Salmo 16, você encontra a oração de um homem que pede para que o seu coração seja guardado. Ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Veja o que Davi está dizendo: Senhor, esse trono não é o bem que cativa o meu coração. Quando eu olho para ti, Senhor, é em ti que eu encontro o bem que me sacia completamente. Não há outro pretendente, somente a ti, Senhor. Mas ele está pedindo para ser guardado de quê? E aí veja o verso número 4. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O que Davi está dizendo? Senhor, me guarda disso. Porque é terrível quando alguém troca o Senhor por qualquer outra coisa, por qualquer outro bem. É o que Levítico 19 está dizendo. Não se virem para os ídolos. Não se voltem para eles, para os falsos deuses. Davi entendeu isso e pediu isso. Então, quando nós encontramos essa verdade espiritual sendo declarada nesse salmo, nós temos uma oração que podemos fazer nessa noite. Por quê, Senhor? Olhe para o verso de número 5. O Senhor é a porção da minha herança. Você pode declarar isso nessa noite? Não há outro bem. Senhor, tu és a porção da minha herança. Isso nos leva à herança da tribo de Levi, porque os levitas não tiveram parte na divisão da terra. Todos receberam uma porção de terra, mas e os levitas? E os descendentes de Levi? Não. A eles não. A eles eu tenho uma porção diferente. Ah, é, Senhor? E qual será essa porção? Eu mesmo serei a porção deles. Eu mesmo serei a herança deles. Todos entraram na terra que fora prometida como herança. Mas os levitas, ao pisarem naquela terra, eles olhavam para o alto e diziam: o Senhor, Criador dos céus e da terra, é a porção da nossa herança. Ele também é a porção da minha herança. Eu faço a oração de Davi como minha nessa noite. Ele é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Davi está olhando para o Senhor e diz: nada mais importa.
olhar para essa oração é olhar para um homem que vivia para uma só coisa. Agora eu quero que você entenda que parece que Levítico 19:4 e Davi neste salmo, no salmo número 16, está falando da mesma coisa. Há algo incrível que conecta esses dois textos. Deus disse: não se virem. Ele está dizendo: não percam o foco. E aqui Davi também percebeu que o relacionamento com Deus é um relacionamento face a face. É um relacionamento em que não há espaço para se virar ou se distrair. Quando você olha para o verso de número 8, o texto diz: o Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O que Davi está dizendo? Eu tenho o Senhor à minha direita. E se o Senhor está à minha destra, eu não serei abalado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor está à minha destra, Ele está à minha direita. Davi encontrou esse lugar de confiança. Só que Davi olha para a direita do Senhor. E o verso de número 11 diz: e tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. O que Davi está dizendo aqui é que para caminhar nesse nível é preciso caminhar face a face. Como? Vocês conseguem visualizar o que está acontecendo aqui? O que Deus está dizendo é para que venhamos caminhar com Ele face a face. Davi compreendeu isso, porque o que Davi disse é que ele tem o Senhor à sua direita. E nesse lugar, Davi não é abalado. Davi está seguro. Davi pode se comparar como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Só que Davi também pode ver o que está lá na direita do Senhor. E lá na direita do Senhor ele diz: há delícias perpétuas. Há uma alegria perpétua. Mas como eu posso acessar essas alegrias, essas delícias perpétuas, se elas estão lá na mão direita do Senhor? A não ser que, sem largar o Senhor à minha direita, eu segure a destra do meu Deus. E então eu estou face a face com Ele. Não há um lugar onde eu posso me virar, porque a nossa jornada será sempre face a face com o Senhor. Não se virem para os ídolos, porque os ídolos, eles são enganos, são vazios, eles não nos saciam. Mas quando nós estamos face a face com o Senhor, nós jamais seremos abalados e encontraremos delícias perpétuas na presença do nosso Deus. Face a face com o nosso Deus. Olha o verso número 4 de Levítico. Se eu estou face a face com Ele, não se virem, não se distraiam, caminhe com os olhos nos olhos dele, porque os olhos dele são como chamas de fogo, chamas que nos sondam, mas também chamas que nos purificam. É esse lugar que eu quero viver todos os dias da minha vida. Não importa, meu irmão, o que eu enfrentarei, se eu tiver o Senhor à minha destra e eu estiver segurando a destra do meu Deus, eu somente terei olhos para Ele, não serei distraído, não serei enganado. Então o capítulo de número 19 nos sacode, porque diante do Senhor, na presença dos ídolos, Ele diz: não se virem para eles. Mas por quê? Sede santos. Você quer avançar na santificação? Face a face. Sede santos, porque eu sou santo. Apenas contemplando quem Ele é que somos transformados de glória em glória. Então, nesse lugar, veja, o verso de número 4 coloca de maneira correta um relacionamento com o Senhor, onde os nossos olhos estão nele e não há espaço para distrações. Que nessa noite, em nome de Jesus, os nossos olhos sejam cativados pela beleza e santidade do nosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E então, embora venhamos encontrar outros versículos com temas diferentes, com temas que até aparentemente são assuntos distintos, a expressão eu sou o Senhor, vosso Deus, continua se repetindo, como se fosse um refrão dentro desse capítulo. Cada vez que essa expressão aparece, nós temos ali o fechamento de uma estrofe.
Então nós vamos ler do verso 5 ao verso 10, porque você verá que esse refrão aparecerá no verso de número 10. Pegue o verso de número 5. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. E veja o refrão: eu sou o Senhor vosso Deus. Partindo da ênfase na repetição desse refrão, nós podemos identificar um tema comum entre as ofertas pacíficas e a lei da respiga. Você vai olhar e dizer: Zeca, mas o que isso tem com o versículo anterior? Qual é a relação? Uma vez que o teu relacionamento é posicionado corretamente com o Senhor, isso se torna uma base para todos os outros relacionamentos, para todas as outras decisões, para como você vai administrar a sua vida. Entenda que o cristianismo não é apenas um conceito de pessoas politicamente corretas. Porque às vezes nós resumimos o cristianismo: não, mas eu sou um bom pai, eu sou um bom chefe de família, eu pago todos os meus impostos, eu não fumo, não bebo, não roubo, eu vou para o meu trabalho, volto para a minha casa, sirvo a minha família e eu estou bem. E alguns olham para isso e pensam que dessa maneira nós estamos vivendo de forma correta com o Senhor. Posso te dizer? É possível viver fazendo todas essas coisas, entretanto, sem estar em um relacionamento correto com Deus. E aí você diz: mas como isso? Porque o nosso relacionamento correto com Deus não está baseado nas nossas próprias obras. O nosso relacionamento correto está baseado numa escolha graciosa de Deus, onde a graça nos alcançou e então nós fomos feitos povo, nós fomos reconciliados com Ele, e a partir dessa reconciliação nós vivemos de maneira completamente diferente. Não é a partir das minhas obras, mas a partir da obra que Ele realizou na minha vida, que eu caminharei alinhado com os céus. Isso é muito importante, está presente no livro de Levítico, porque a escolha de Israel é uma escolha graciosa. Por que Deus escolheu a nação de Israel? Eles eram mais fortes? Não. Eram mais numerosos? Não. Pelo contrário, Deuteronômio diz que eles eram os mais fracos, eles eram os menores. Então pare para pensar nisso. A escolha é graciosa. E porque o Senhor os escolheu e disse: eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. É uma escolha soberana. Quando eu olho para cada um de vocês aqui nessa noite, eu tenho a certeza absoluta que não foram vocês que escolheram a Ele primeiro. A iniciativa veio do céu em sua direção. Então, a partir da iniciativa do céu, a nossa conduta é transformada. E aí veja que o tema nesse segundo bloco são as ofertas pacíficas e a lei da respiga. O que isso pode ter em comum? Note que aqui o texto está falando sobre compartilhar o que temos com aqueles que precisam, mesmo que sejam desconhecidos. As ofertas pacíficas e a lei da respiga trazem isso juntos, um compartilhamento daquilo que nós temos. As ofertas pacíficas, nós estudamos aqui no capítulo de número 3 de Levítico. Essas ofertas terminavam, eu posso dizer que culminavam numa refeição de comunhão. Uma vez que os rins e a gordura eram queimados no altar, o peito e a coxa direita eram tiradas como partes sacerdotais, o restante do animal era dado ao adorador para que ele consumisse junto com a sua família. Então as ofertas pacíficas terminavam com uma refeição.
Ele diz: quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Ou seja, dependendo da oferta pacífica, só o adorador e a sua família poderiam não conseguir consumir aquela oferta. Eu trouxe um novilho. Dependendo do tamanho da família, eles não conseguiriam consumir, porque era necessário ser consumido dentro de um prazo. Eles precisavam comer no dia da oferta e no dia seguinte. E é isso que está no versículo de número 6. No dia em que o oferecerdes, e no dia seguinte se comerá. Mas no terceiro dia precisava ser queimado. Eles não poderiam consumir aquela carne no terceiro dia. Então, muitas vezes, era necessário convidar pessoas para consumir aquela oferta. Então se tornava de fato uma refeição de comunhão. Porque se essa oferta que foi trazida, alguém comesse da carne dessa oferta no terceiro dia, o texto diz, essa oferta seria rejeitada. Para que a oferta fosse aceita, precisava ser consumida no primeiro e no segundo dia. Se consumissem no terceiro dia, nesse dia, a oferta passava a ser rejeitada. Quem tem uma NVI percebe isso de maneira mais clara no texto, porque diz, de modo que fosse aceito em favor deles. O quê? A oferta. Eles precisavam comer dentro desse prazo, então eles podiam convidar amigos, uma oferta de comunhão. E se alguém comesse dessa oferta no terceiro dia, aí as implicações seriam muito sérias. Olhe para o verso de número 7. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso, será eliminado do seu povo. Vejam as implicações. A primeira, a oferta seria rejeitada. E por que isso é tão perigoso? Porque a oferta pacífica era uma oferta de shalom, uma oferta de paz. Era uma oferta que tinha um contorno de paz com Deus. Imagine isso. Se a tua oferta de paz está sendo rejeitada, isso significa que você está num lugar de inimizade com Deus. Então, se a oferta fosse consumida no terceiro dia, a primeira coisa, a oferta seria rejeitada. Estaria profanando algo santo. Ele estaria profanando o nome do Senhor e por causa disso ele levaria a sua própria iniquidade. Porque a ordenança do Senhor é que essa oferta precisava ser compartilhada. E isso protegia o coração do povo. E ainda por fim, se alguém comesse dessa oferta, essa pessoa seria eliminada do povo. E nós já falamos um pouco sobre o que significa essa expressão ser eliminado. Não é morte instantânea. Ser eliminado do povo é deixar de ser contado como povo de Deus para sempre. Alguém poderia dizer, mas Zeca, ser eliminado pode parecer que a pessoa deveria ser morta. Quando o livro de Levítico nos fala que a pessoa deveria ser morta, ele traz isso claramente. Traz isso literalmente. Essa eliminação poderia ser a pessoa ser banida do arraial ou ainda dentro do arraial não ser contada como povo de Deus. E isso não é uma pena simples. Isso é uma pena extremamente séria. Eu não consigo me imaginar num lugar onde o Senhor não me vê mais como parte do seu povo. E não é só hoje. Ele seria eliminado para sempre. Ele não seria mais contado. Ou seja, ele estaria condenado eternamente. Então nós estamos falando aqui de algo seríssimo. Essas seriam as implicações de comer a carne no terceiro dia. Mas em que sentido comer a carne em 2 dias poderia proteger o coração do povo? Veja, que a primeira coisa é que se você tem muito para comer e você tenta comer sozinho, você está tropeçando na gula. Então o coração do povo seria protegido da própria gula. E não somente isso, da avareza, da mesquinhez, porque eles trariam pessoas para comer junto. Isso protegeria o coração de individualismo. Então, ao trazer pessoas para participarem daquela oferta pacífica, o princípio que está por trás é compartilhe o que você tem, divida o que você possui, sente-se para comer com alguém, divida isso. Dentro desse lugar, nesse ambiente,
nós temos uma percepção de que isso também implica nos nossos dias. Mas, Zeca, em que sentido? Como você divide o que você possui? Se você está no culto, termina o culto, você convida um irmão para ir lá no pós-culto, e aí você paga o cachorro-quente dele. Você se senta para comer com aquela pessoa. Você já parou para pensar que esse gesto é um gesto de dividir o que você tem, como aqui é descrito na oferta pacífica? Ou será que aquilo que nós temos é simplesmente para eu pagar o meu lanche, eu tendo condições talvez de abençoar alguém, mas não, agora eu já comi o meu lanche e eu vou embora? Entenda que isso são princípios, onde você se assenta com o seu irmão, você divide o que você tem, mas você não divide porque você é simplesmente generoso, mas porque você foi alcançado pela generosidade do Senhor, e então você manifesta isso. Não somos generosos porque somos bonzinhos, pelo contrário, nós só somos o que somos porque Ele tem nos transformado dia após dia. Então o princípio da oferta pacífica era um princípio de compartilhamento, de dividir o que tinha, proteger o coração do povo da gula, proteger o povo do individualismo, proteger o povo da avareza, da mesquinhez, de compartilhar. E isso se conecta com o que segue nos versos seguintes. Vejam que agora nós temos a famosa lei da respiga. E o que é a lei da respiga? Era uma prescrição que nos mostra que no tempo da colheita, ou seja, na estação de colheita, não deveria se colher tudo. Preste atenção nisso. A gente fala muito de semeadura e de colheita. A gente fala muito de, olha, eu vou semear para colher. O texto diz que uma porção dessa colheita deveria continuar no campo. Nem tudo que semeamos e produzimos nós devemos colher. Olhe para o verso de número 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente. Ou seja, ele está dizendo, você não vai retirar, você não vai colher tudo. Tem uma parte do seu campo que você vai deixar sem que o fruto seja colhido. Veja que curioso. Mas foi eu que semeei. Então é minha colheita. E aí Deus está dizendo, parte da sua colheita fica no campo. Você vai deixar lá. Nem as espigas caídas colherás da tua messe. O que ele está dizendo? E depois que você colher, quando você botar os seus feixes nos ombros, algumas espigas caem. Deixem elas no caminho. Ou seja, os feixes estavam nos ombros, são seus. Mas as espigas que caem, deixe-as. Nem as espigas caídas colherás da tua messe. E mais, não rebuscarás a tua vinha. O que ele está dizendo? Você foi na tua vinha e você colheu. Não volte para ver se ficou algum cacho perdido. Você está entendendo que Deus te dá a semente, faz com que a tua colheita seja uma colheita farta, porque sempre colhemos mais do que merecemos, a colheita sempre é maior do que a semente, só que nós não podemos entender que tudo que foi semeado e produzido nos pertence. Então, se ficou algum cacho, não volte para procurar. E nem colherás os bagos são as uvas soltas, caídas da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor. Então, existe uma porção de nossa colheita que devemos deixar para que outro colha. Quando eu li isso, o meu coração foi completamente dilacerado, porque o meu conceito de colheita começou a mudar. Eu semeio para mim, mas eu entendi aqui que eu também semeio para o outro. Eu semeio para aquele que não tem semente, para o pobre, para o estrangeiro. E quando olhamos Deuteronômio 24, versículo de número 19 a 21, nós vemos aqui que o conceito de pobres e estrangeiros é ampliado. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será.
quando vindimares a tua vinha, é colher da vinha, retirar o fruto da vide, as uvas, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. É exatamente aqui que se enquadra o caso de Ruth, porque Ruth é estrangeira, porque é moabita, e viúva. Ela foi alcançada por essa prescrição, porque quando ela volta junto com Noemi para a cidade natal de Noemi, Ruth vai para os campos para colher as espigas que ficavam pelo meio do caminho. Posso te dizer algo? E eu oro ao Espírito para que isso seja uma realidade espiritual em nossas vidas. Existem pessoas que serão alcançadas pelas nossas semeaduras. Pessoas que não têm semente. Quando eu olho para o nosso Deus, eu encontro um Deus cheio de graça e de misericórdia. Que até aquele que não tem o que semear, ele é alcançado. O fato de não rebuscar a vinha, de não voltar à vide. Talvez você tenha ouvido de Deus sobre ajudar alguém. Talvez Deus tenha tocado no seu coração sobre uma pessoa, mas mesmo percebendo que essa oferta não compromete o teu sustento, por vezes a gente é tentado. Deixa eu refazer as minhas contas para ver se esse dinheiro de fato não vai me fazer falta. Meu irmão, Deus não está falando que você tira daquilo que já está nos seus ombros. Ele está dizendo que existe uma porção da tua colheita que ela já não é tua. Ela pertence a outro. Só que quando nós somos dominados pela avareza, e lembra que nós falamos logo no começo, veja como que nós estamos na mesma linha, que é a idolatria. Quando nós nos envolvemos com a ganância do nosso próprio coração, o que nós fazemos? Não, eu vou voltar para o meu campo. Limpa o campo, porque é tudo meu. Porque eu preciso de cada centavo. Como que se o nosso Senhor fosse deixar um dos seus filhos perecer. Meu irmão, o nosso Deus é fiel. Só que às vezes nós não entendemos que existe um princípio na semeadura e na colheita. Eu oro ao Espírito para que o nosso conceito de colheita aqui hoje se transforme. Porque a gente ouve muitas vezes de altar, você colherá a 100 por 1. Mas agora Deus está te dizendo, parte dessa colheita não é tua. Parte dessa colheita pertence a outro. Você precisa deixar para aqueles que precisam. E aí aqui há 3 coisas que precisamos considerar de maneira séria. Primeiro, é que todos nós, por mais singela, por mais simples que seja a nossa colheita, sempre haverá um canto em nosso campo. Talvez a tua colheita não seja 10 hectares ou 10 mil hectares, não seja uma grande colheita, mas você tem um campo. Pode ser pequeno, mas você tem uma colheita. Então não permita que isso roube o seu coração, porque ao colocarmos nossos feixes sobre os ombros, cairão algumas espigas. O que Deus está dizendo? Tem coisas que estão nas nossas mãos hoje, tem coisas que estão na minha conta bancária hoje, que não são minhas. Por mais singelos que sejam os nossos campos, todos nós temos uma parte no nosso campo que pertence a outro. Precisamos aprender isso. Eu comecei a chorar de manhã, eu fiquei lá dentro do quarto lá, eu falei, meu Deus, isso faz a gente repensar muita coisa, alinha o nosso coração. Então, não caia na armadilha da avareza, que é a idolatria, no sentido de que é para ser compartilhado, nem na armadilha da autocomiseração. O meu campo é muito pequeno, eu não tenho nada para compartilhar. Isso é autocomiseração e murmurar contra a provisão de Deus. É dizer que a colheita que o Senhor derramou sobre a tua vida não é suficiente. Pode ser pequena, pode ser apenas um pedaço de pão, mas se isso é o canto do seu campo, que não deve ser colhido totalmente, compartilhe, divida. Diga não à avareza e à autocomiseração. Não tire os seus olhos da face do Senhor. Não se vire para os ídolos. Não se distraia. Porque se existe um momento onde muitas pessoas tropeçam, é exatamente na hora da colheita. Segunda coisa, não somos nós que colhemos e simplesmente damos. Veja que aqui
há um cuidado. É necessário que haja também um movimento daquele que precisa buscar. Você entendeu aqui? Que o texto não está dizendo colha e dê ao pobre, ao estrangeiro, à viúva, ao órfão. Não. Ele precisa se mover. Ou seja, toda a vez que nós nos movemos assim, não estamos fazendo um simples assistencialismo, onde deixa o necessitado em seu estado de prostração. O texto está dizendo, aquele que precisa deve se mover. Ele precisa ir em direção. Mas o chamado para colher aquilo que Deus proveu para ele, mesmo que nunca tenha semeado, é responsabilidade daquele que precisa. Nos chama a atenção para não criarmos uma cultura de prostração assistencial. Algumas pessoas entram em um lugar de prostração, eu vou dizer assistencial, mas isso é espiritual. Eles entram naquele lugar de autocomiseração e não saem dali. O que o texto está dizendo é, ele precisa colher. Ou seja, você precisa dar condições também para essa pessoa. Você ajuda, mas você não deixa essa pessoa no lugar onde ela está. Ela precisa se mover. Há uma responsabilidade. Imagine se Ruth e Noemi ficassem dentro de casa. Elas morreriam de fome. Elas ficariam esperando, prostradas e morreriam. É necessário para que aconteça uma transformação de vidas. Isso é necessário. Existem pessoas que estão aprisionadas. Nossa responsabilidade é declarar isso, mostrar isso para a pessoa. Nós precisamos aprender, irmãos, a caminhar em atos de justiça e não confundir atos de justiça com assistencialismo. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu falo aqui na própria igreja sobre atos de justiça e assistência social. A nossa assistência, embora tenha um cunho social, a raiz disso é espiritual. Então nós não estamos simplesmente promovendo assistencialismo. Nós estamos nos movendo de acordo com a justiça de Deus. E a justiça de Deus é, nós precisamos contribuir, nós precisamos ajudar as pessoas que precisam, mas nós precisamos dizer que essas pessoas precisam se mover. Nós precisamos declarar isso. Até mesmo Jesus permitiu que algumas pessoas fossem embora, porque elas não quiseram. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. E outra coisa, por mais duro que seja, Jesus nunca fez assistencialismo, porque se ele fizesse assistencialismo, ele teria multiplicado pães num momento em que ele mesmo disse, hoje não tem pão, e estava todo mundo com fome. Então aprendemos que Jesus não se move por causa de necessidades. Pode ser duro, mas biblicamente não se move. Mas como nós fazemos isso? Primeira coisa, nós precisamos da liderança do Espírito, porque ele vai nos dizer quando diremos sim e quando diremos não. O Espírito nos mostra até a quem fazer, porque não é de maneira aleatória, não. Então é necessário que haja uma liderança do Espírito. E aí você vai dizer assim, mas é que isso é muito difícil. Que bom que você entendeu isso. Se você está entendendo dessa maneira, você está correto no seu pensamento. Porque na sua própria mente, na sua mente natural, você não conseguirá encontrar esse lugar. Mas aqueles que caminham face a face com o Senhor serão liderados pelo Espírito e encontrarão as respostas. É necessário pedir ao Espírito, mas guarde isso. Nós precisamos chamar essa pessoa a um lugar onde ela sai do seu ambiente de prostração para colher. Ela vai colher. Você precisa entender que essa pessoa se tornará alguém que terá uma colheita sem nunca ter semeado. Isso é uma imagem da graça. Entenda? Não caberá a nós julgar se a pessoa saiu ou não do seu lugar de prostração. Se Deus falou para você fazer, se Ele te deu esse discernimento, vá lá e faça. Porque essa pessoa também será julgada no grande dia. Mas para que você não caia também num lugar onde você se sente aprisionado. Porque senão você vai dizer, essa pessoa não muda de vida e você já está há anos ajudando essa pessoa. E isso se tornou um espírito onde que aquela pessoa está prostrada e você está sendo arrastado, sendo consumido por isso. Então é necessário discernir. Só o Espírito pode nos ajudar. Até porque nós não podemos julgar pelas aparências. Talvez você esteja olhando e dizer, olha, essa pessoa aqui, eu não acredito que ela vai mudar. Mas não cabe a você ainda esse julgamento. Se o Senhor disse, pertence a ela, vá lá e entregue. Desde que o restante é com o Senhor. Até porque
O texto diz que as pessoas que vão vir colher provavelmente são desconhecidas, são estrangeiros. Não importa quem é, só faça aquilo que Deus soprou no seu coração. Não caia na avareza e nem tropece na autocomiseração. E precisamos ler essa porção em seu contexto maior, porque nós estamos dentro do capítulo de número 19. Qual é o fio condutor? Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. No contexto maior, nós estamos falando de santificação. Ao nos movermos desse modo, nós nos pareceremos com o próprio Deus que nos alcançou. Quando você faz isso, você não está simplesmente sendo uma boa pessoa, uma pessoa generosa. Você está se parecendo com o Deus que é rico em misericórdia, generoso em misericórdia e te alcançou. Você está manifestando quem Ele é. Eu amo uma expressão de Joel 2. Antes de mesmo falarmos do derramamento do Espírito em Joel 2, 28, os versos de número 13 e 14 falam de um momento em que nós rasgamos os nossos corações, que nós procuramos restabelecer a nossa comunhão com o Senhor em arrependimento, em contrição. Nesse lugar, ele diz que talvez o Senhor deixe uma bênção após si. Essa imagem é uma imagem da lei da respiga. É aquele que caminha e deixa uma bênção. E quem são os respigadores? Nós é que fomos alcançados por essa bênção. Nós estamos aqui porque fomos alcançados por Ele. Então, ao compartilharmos o que temos, só estamos nos parecendo com Jesus. Estamos nos parecendo mais com Ele. Nós nos parecemos com o Senhor. Nós não damos porque nós somos santos por nós mesmos. O fio condutor, nós somos santos porque Ele é santo. Porque o Deus que é santo nos escolheu antes da fundação do mundo. E nessa escolha, Ele nos predestinou nele, para Ele, e nos santificou, nos chamou para sermos santos nele. E eu creio que isso é uma obra real nas nossas vidas, que está sendo desvelada de glória em glória à medida que nós o contemplamos. E sabe o que estamos fazendo aqui nessa noite? Nós estamos contemplando a face do Senhor, conhecendo o coração do nosso Deus. Então veja que tudo está conectado. Se caminhamos face a face, nós não teremos os nossos corações roubados pela avareza, nem pela autocomiseração, e saberemos discernir o que possuímos. Isso se manifestará no nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso próximo. É assim que segue no capítulo 19, os versos 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. E aí aqui vemos que um relacionamento com o Senhor, um relacionamento em santidade, continua sendo evidenciado onde? No nosso cotidiano, no relacionamento com o próximo, uns para com os outros. Santidade, meu irmão, não tem a ver em estar num altar, você modificar a sua voz, ou você falar e as pessoas glorificarem a Deus. Santidade se manifesta quando nós saímos daqui, no nosso relacionamento, no dia a dia. E aí, em suma, como nós podemos resumir esses dois versículos? Sejam honestos e sejam verdadeiros. Por quê? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, é um eco do 8º mandamento. Não roubarás. Porque aquele que furta, na verdade, ele está pecando contra o seu próximo. Ele está violando a propriedade alheia. Então, quando você furta, quando acontece um roubo, isso é um pecado contra o próximo. O furto é o fruto de idolatria. Aí você olha, peraí, Zeca, como que o fruto pode ser fruto de idolatria? Vem comigo. Quando o homem está completamente dominado pelo seu desejo de ter alguma coisa, mas ele não consegue ter aquilo, e então, por meios ilícitos, tenta obter isso. Ele está dominado pelo seu desejo desenfreado de ter. Ele foi capturado pelos olhos e diz, eu quero ter esse relógio, mas eu não posso ter esse relógio. Então, o que essa pessoa faz? Dominado pela sua ganância, já cego em si, idolatria. Os olhos foram capturados e agora
nós vemos a degradação total provocada pela cobiça, quando o seu próprio ventre o dominou completamente. Então ela rouba, furta. O furto tem em sua raiz um desejo desenfreado de cobiça. E não só isso, veja que tudo que nós estamos falando aqui aponta para o relacionamento com o próximo. Porque quando eu falo da mentira e usar de falsidade, é outra evidência de pecado contra o próximo. E usar o nome do Senhor em discursos enganosos seria profanar o nome do Senhor. É ainda pior, porque nós estamos falando do nome do próprio Deus. E Jesus até precisou tratar desse assunto, porque quando nós olhamos no Sermão do Monte, Jesus diz que não deveriam jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pelo fio de cabelo. Aí você vai dizer, mas Zeca, Jesus estaria contradizendo Moisés? Não. O problema é que a tradição judaica criou um sistema de interpretação dessa lei em que os juramentos foram organizados de forma casual. Então, haviam níveis de juramentos. Eu podia jurar pela terra, podia jurar pelo céu, podia jurar pelo fio de cabelo, podia jurar em nome do Senhor, mas se eu jurasse em nome do Senhor, eu não poderia quebrar de forma alguma. Se eu jurasse pelo fio de cabelo, não, talvez aqui eu pudesse deixar o juramento. Aí Jesus diz, não faça isso. Por quê? Porque até o fio de cabelo não é seu, é o Senhor que conhece cada um deles, porque tudo está nas mãos dele. Então, quando você jura, mesmo que seja pelo fio de cabelo, ali o nome do Senhor está. Por isso que ele diz que a palavra deve ser apenas sim, sim, não, não. E o que passar disso, a procedência é maligna. Então, se os juramentos destinados a encorajar a veracidade se tornaram uma oportunidade para mentiras, Jesus está abolindo isso. Ele diz, não pode ser dessa forma. É dessa maneira que Jesus olha para os juramentos. Seguindo aqui no texto de Levítico, capítulo 19, versos 13 e 14, diz, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Ainda vemos aqui que santificação, que santidade é manifesta nos relacionamentos, mesmo nos relacionamentos onde há relações de poder. Porque aqui ele está falando de uma relação onde alguém tem um servo, tem um empregado e retém o salário do seu trabalhador, a diária do seu trabalhador. Era comum o trabalhador receber o seu salário no final do dia. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Eles trabalharam o dia inteiro e o dono da vinha disse, eu vou lá no final do dia e acerto com vocês. Só que o que ele está dizendo aqui é aquilo que está nas suas mãos, mas que pertence ao seu próximo, não retenha. O salário do teu trabalhador, não guarde para o dia seguinte. Ele trabalhou hoje? Pague hoje. Não oprimas o teu próximo. E isso não quer dizer apenas no sentido monetário. Isso pode ser qualquer relação de influência, qualquer relação de força. Se eu ocupo uma posição e eu uso dessa posição para oprimir alguém, eu peco contra o meu próximo. Seguindo dentro do próprio texto, os versos 15 e 16 dizem, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Veja que, novamente, os relacionamentos, o nosso dia a dia, o cotidiano, reflete a nossa vida com Deus. Reflete santidade. Os pobres, eles não devem ser favorecidos no juízo porque simplesmente são pobres. A gente precisa olhar com justiça. Tampouco os ricos. Não, aquele cara ali pode me favorecer, então eu vou ajudá-lo. Não, você precisa ter uma régua de justiça. Você precisa olhar para o pobre e o rico e vê-los na mesma régua de justiça. Em suma, não façam acepção de pessoas. Não julguem as pessoas por aquilo que elas possuem. Esse tipo de comportamento revela injustiça,
revela interesses particulares. Dentro desse mesmo segmento, surge a fofoca. A fofoca aqui é condenada de maneira clara. Ao falar mal do teu irmão, você está falando contra você mesmo, porque você está falando do próprio corpo. E aí Tiago até diz que você deixa de ser um observador da lei para ser juiz da lei. Mas por quê? Porque você está julgando a própria lei que te chama a amar o teu próximo. Como você fala mal do teu próximo, entendendo que o teu próximo faz parte do mesmo corpo de Cristo, o qual nós somos um. Quando o teu irmão sofre, você está sofrendo. Ele está dizendo, cuidado com os mexeriqueiros, cuidado com os fofoqueiros, cuidado com as más conversações que corrompem os bons costumes. E aí, dentro desse sentido, ele fecha no versículo de número 17 e 18. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A última pérola dessa porção, pelo menos da porção de hoje, é sobre travarmos um relacionamento com o nosso próximo que reflete o nosso relacionamento com Deus. Ele está dizendo, não permita que a ira se enraize em seu coração. É o que ele está dizendo, não aborreça o teu irmão no seu próprio íntimo. É tipo, não crie dentro do seu coração uma ira que se enraizou. Efésios 4, 26 diz, não deixe a ira repousar sobre a tua cabeça até o final do dia. Ele está dizendo, resolva o problema. Tem alguma coisa que você precisa fazer? Há alguma diferença com algum irmão? Vá até ele. Repreenda com franqueza. Fale a verdade. Provérbios 27, no verso de número 5, diz o seguinte, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. É melhor você ser verdadeiro, você falar, do que você dizer que ama e mantém isso encoberto e cultiva dentro do seu coração algumas diferenças, porque isso vai se enraizando. Aí você vai dizer, mas Zeca, como eu encontro o caminho para não guardar a ira no meu coração? Como eu encontro esse caminho onde eu vou ter coragem de ir até meu irmão e falar com ele com franqueza? Você quer encontrar esse caminho? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas lembre o fio condutor? Nós não amamos porque somos bonzinhos. Nós amamos porque o Senhor é santo. Ele é o nosso Deus. E este diz, eu escolhi vocês. E se eu escolhi vocês, é porque eu vos amo. E se Ele nos ama, meu irmão, você está habilitado aqui nessa noite para corresponder a esse amor. A responder esse amor a Deus, mas ao mesmo tempo fazer com que esse amor seja manifesto em todos os seus relacionamentos. Aqui nós voltamos ao verso de número 4. Deus é a fonte, é a causa de sermos quem nós somos. Eu quero te dizer, meu irmão, porque o Senhor tem declarado isso sobre a tua vida. A palavra dele está te transformando. Nós somos santos por causa dele. É a obra dele em nós. A santidade está sendo aperfeiçoada. E eu oro ao Espírito Santo para que isso se manifeste em nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Que aquilo que temos nós compartilharemos, nós não guardaremos mágoas, nós caminharemos em verdade, em honestidade, em justiça, nós caminharemos declarando a palavra, mas também manifestando essa palavra. Contemple a santidade de Deus aqui nessa noite, irmão. Olhe para Ele, Ele te alcançou, e à medida que você contempla a santidade de Deus, nós somos transformados de glória em glória, e a minha oração é que nessa contemplação, nós jamais venhamos ser os mesmos. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado por nos conduzir, obrigado por falar aos nossos corações. Senhor Jesus, nós saímos daqui para travarmos um relacionamento com o nosso próximo, mas alinhados com o relacionamento que nós temos contigo, face a face. Senhor, repreenda tudo aquilo que tem provocado distrações. Senhor, não deixe que os nossos olhos se